A história que Lucas 24 conta sobre a aparição súbita de Jesus entre alguns homens que se dirigiam à aldeia de Emaús, novamente evidencia que o corpo místico de Cristo, seu corpo esotérico, seu corpo quântico, ainda que exibisse o formato original do Jesus histórico, de alguma maneira ou por alguma razão, não era reconhecido por ninguém. Nem mesmo Madalena conseguiu reconhecer o Jesus ressuscitado. Foi necessário que ele dissesse que ele era Jesus e que, usando a lógica de Tomé, inclusive, mostrasse suas cicatrizes nos pulsos e no lado, na altura do diafragma, que foi furado, como nós sabemos, por um soldado da guarnição romana de nome Lancin, e que depois se tornou, de alguma maneira, Lancelot, da saga arturiana, em busca do Santo Graal. Isso é muito interessante, que a gente consiga ver e não enxergar. Quantas vezes nós não repetimos, todos nós, dezenas de vezes, o mesmo comportamento obsessivo, ainda que tal comportamento tenha tido como resultado sofrimento, dor, tristeza. E tão logo a gente sai do quadro de tristeza e sofrimento, lá estamos nós, cegos, novamente, diante da mesma situação, sem perceber que é a mesma situação, nós não reconhecemos como a mesma situação e mais uma vez afundamos naquela experiência porque esquecemos o essencial. E como diz Freud, quem esquece repete. Ora, mas o cenário era completamente diferente. O cenário anterior, por exemplo, para ilustrar o que eu quero dizer, ocorreu no Rio de Janeiro e agora o indivíduo está em Nova York ou em Paris. Então não pode ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é o mesmo cenário. É a repetição do mesmo cenário, sem que o indivíduo tenha sido capaz de apreender o núcleo, o significado daquele acontecimento. Ele está com a visão completamente extrovertida, voltada para o mundo. Ele ainda não conseguiu alcançar um insight interior que faz com que, ou que fará com que ele seja capaz de perceber no Rio de Janeiro, em Nova York, em Paris, em Pequim, na Malásia, na Grécia, em qualquer lugar que ele esteja, que ele seja capaz de perceber que ele se encontra diante da mesma situação que empurrou para dentro de um mundo de escuridão e de sofrimento. É isso que Jesus quer disparar ou despertar dentro dos amigos dele. É por isso que ele exibe para Tomé uma nova forma de conhecer o mundo. Ele não está repreendendo Tomé porque tem um espírito científico, objetivo. Ele está dizendo para Tomé que existe
uma outra forma de conhecer a natureza do psíquico. A natureza do psíquico só pode ser reconhecido pelos olhos do coração. A racionalidade não dá conta do psíquico. Alguém pode ter pós-doutorado em psicanálise e sofrer de fobia, de pânico, de depressão, porque o conhecimento intelectual não é capaz de livrá-lo do sofrimento psíquico de natureza ilógica para o ego, para a consciência, porque tem sua lógica própria, tem suas leis próprias, tem sua experiência interior própria. Quando esse estado psíquico de natureza ilógica para o ego nos alcança, a gente tenta imprimir uma lógica à natureza daquilo que não é lógico. E o resultado disso é mais sofrimento ainda, mais sofrimento. A pessoa não confia em nada que não seja o ego dela. Não confia em nada que não seja ela, o eu dela. A consciência diminuta que ela tem do mundo. Ela acha que essa consciência é ampla, mas ela não é. Ela é um grão de areia na imensidão do oceano, que é o nosso inconsciente. Então é isso que o Rabi tenta nos mostrar em todas essas passagens, quando aparece lá os discípulos que estão amedrontados e por isso se esconderam em algum lugar, né? Agora, quando ele aparece no meio, né, desses amigos que estão indo para a aldeia de Emaús, né, que também não reconhece. A própria Madalena, como disse há pouco, também não reconhece, porque estão presos, né, à fisicalidade da matéria, estão aprisionados naquilo que existe de forma que os sentidos possam apreender. Ora, mas os nossos sentidos não têm nenhum valor para essa experiência transcendente, esotérica, hermética. Aí há um outro tipo de conhecimento, né? É o conhecimento do self, de que o self tem um propósito e que você contempla o movimento do self e o acolhe incondicionalmente. Neste mundo não existe nenhuma possibilidade do impossível. Não existe impossível nesse mundo. Parece impossível que bem aqui, não muito distante de nós, é claro, em distâncias cósmicas, né? Uma estrela como a Eta Carinae seja 5 milhões de vezes maior do que o nosso Sol? E como aquilo se formou? Qual o significado da existência desse objeto celeste e desse infinito que é o cosmos? Por acaso podemos compreender isso? Por acaso algum astrofísico já nos apresentou uma teoria matemática, né, que seja capaz de explicar o infinitamente pequeno e infinitamente grande? Se pensava que o átomo era indivisível, já sabemos que não. Quem usou essa palavra foi Demócrito a primeira vez, né? Então, é muito importante, né, que a gente se abra para a experiência do mistério. O mistério, ele só é paranormal para o ego, porque ele é uma realidade cotidiana no coração de Deus. Eu vou fazer uma analogia. Imagina se você descobre dentro da sua casa um poço que quanto mais você tira água, mais água aparece. Não era para ser o contrário? Pensemos na materialidade, na forma com que o ego funciona. Se eu tenho 1 milhão no banco
E se eu começo a gastar, tiro 200 mil, aí fico com 800 mil. Tiro 300 mil, né? Aí fico com 500 mil. À medida em que eu vou gastando, eu vou tendo menos. Mas essa não é verdadeiramente a lógica de Deus, a lógica do self. A lógica do self é inversa a essa. Quanto mais eu gasto, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu tiro água preciosa daquele poço, mais daquele poço mina uma água. Uma água que não tem fim. Mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, é tu que me pedirias. Eu te daria uma água que jorraria dentro de ti e tu nunca mais teria sede. Esse é o Rabi, num conluio erótico com a samaritana, erótico no sentido de eros, de vida, né? Então, é esse mundo invisível para o ego, mas visível para o coração, que Jesus quer nos mostrar. O Rabi, que é um grande iniciado, um grande iluminado, né? Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, né? Ele quer mostrar para a gente que tem um modo de ver a vida diferente desse que a gente vê com os nossos sentidos. E repito aqui São Tomás de Aquino, que dizia: se Deus existe como as coisas existem, Deus não existe. Porque Deus não existe como as coisas existem. Deus existe no modo misterioso de existência. Mas esse mistério pode nos alcançar, e todo o tempo nos alcança. O nosso problema é que nós tendemos a empurrar esse mistério para dentro dessa máquina de racionalidade, que é importante. Mas é importante não para processar o mistério, é importante para outras coisas em nossa vida. Então a gente empurra para dentro dessa máquina e racionaliza. Quando a gente racionaliza, a gente perde a riqueza que nos foi ofertada através da graça, que não pode, que como diz São Paulo, né, que excede toda a compreensão. É uma graça que excede toda a compreensão. A nossa compreensão não dá conta. Então, o que a gente tem que fazer, né? Aceitar, meu Deus. Deixar essa graça percorrer o teu corpo, tuas vísceras, os teus órgãos, os teus olhos, a tua mente, os teus poros, os teus átomos, as tuas células. Deixar que Deus, ou o self, seja Ele mesmo em você. Você não precisa compreender. Não há necessidade alguma de compreender. Não essa experiência. Então eu penso que essa passagem ela é muito rica, porque ela nos traz um convite, né, para perceber dentro de nós que existem várias formas de funcionamento mental. E um desses é esse que Jesus nos oferta, do tipo: deixa ser como é, e isso basta, e isso está bom. Passa a ver com o teu coração, te liberta da dor, do sofrimento, do ressentimento, da mágoa. Tudo isso é ego, te liberta disso. Claro que nenhum de nós vai conseguir se libertar disso integralmente. A gente sempre vai ter ali um arranhão, porque nosso narcisismo não pode ser resolvido totalmente, mas pode ser resolvido satisfatoriamente. Não pode? Quantas coisas a gente fazia questão absoluta no passado e agora não faz mais? Isso mostra que nós amadurecemos. Então a gente deve continuar nessa direção, ok? Que Deus abençoe o nosso domingo.